Quando o ser humano rejeita o governo de Deus, ele passa a ser governado por tiranos. O que é um tirano? Um tirano é um governante com poder absoluto que governa não pelos interesses dos governados, mas pelos seus próprios. Ainda que tenha que usar de crueldade, de maldade, ele vai fazer sempre o que é melhor para si e não o que é melhor para aqueles que ele governa. Então, pense, quando o ser humano rejeita o governo de Deus, ele passa a ser governado por tiranos. E nós podemos, nesta frase, resumir e entender a história humana. Por que o mundo está do jeito que está? Por que o ser humano sofre como sofre? Há tanta crueldade, sofrimento, injustiça no mundo. Em resumo, porque o ser humano tem rejeitado o governo de Deus. É engraçado que, inicialmente, quando a pessoa rejeita o governo de Deus, ela pleiteia como razão justificativa a liberdade. Não, eu quero ter o direito, eu quero ser livre para fazer o que eu quero, eu não quero ser controlado por ninguém. Então, fugindo do governo de Deus, ele se coloca debaixo do governo de tiranos, que é a história desde o Jardim do Éden até os dias de hoje. Quando o ser humano rejeitou o governo de Deus, lá no Éden, ele passou a ser governado por si mesmo e pelo diabo. Porque, como a palavra ensina, eu sou escravo de quem eu obedeço. Quando o ser humano obedeceu à serpente, passou a servir a serpente, ser escravo da serpente. E tem sido assim desde então, muito antes de existirem governos organizados, não é? Democracias, repúblicas. Muito antes desses governos existirem, o ser humano já governava sobre o outro em forma de escravidão, a lei dos mais fortes, não é isso? A lei dos mais fortes sempre prevaleceu no mundo e prevalece ainda hoje. O mais forte governa sobre o mais fraco. O mais fraco tem que ficar quietinho e dar graças a Deus pelas migalhas que o mais forte lhe dá ou que lhe permite viver. Quer sejam nações contra nações, quer sejam pessoas contra pessoas, até mesmo dentro da família isso acontece. Então, tudo porque o ser humano tem rejeitado o governo de Deus. Por isso que, quando o Senhor Jesus veio a este mundo, uma das suas principais mensagens era: é chegado a vós o reino de Deus, o reino dos céus. É chegado a vós o reino dos céus, ou seja, já havia outro reino neste mundo. O reino deste mundo, o reino do diabo, o reino do ser humano contra o ser humano. Mas Jesus veio trazer o reino dos céus, ele veio restabelecer o jardim do Éden dentro das pessoas. Então, quando ele ensina que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, quando Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, e buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vai ser acrescentado, as outras coisas, ele estava dizendo exatamente isso. Enquanto vocês buscarem governar a si mesmos, vocês serão governados por tiranos. Quer seja o seu coração, que é um tirano, seu coração, nosso coração é um tirano. Nosso coração é um ditador. Ele não está interessado no nosso bem-estar. Aparentemente, sim, mas ele só está interessado em sentir. Não importa as consequências. É o coração tirano que diz para a pessoa: vá se deitar com aquela pessoa casada ali. Não importe se ela é casada, se você é casado ou não. Não importe se isso é justiça.
ou injustiça. Importa que você quer, que você se apaixonou, que vocês têm direito de serem felizes. Não é? Assim diz o coração. Assim diz o coração. E o mundo não faz segredo disso, porque no mundo as pessoas aprendem. Eu não mando no meu coração. Quer dizer, o seu coração manda em você. Seu coração é um tirano a quem você serve e só faz crueldade com você. Então Jesus estava dizendo, quem não servir ao reino de Deus, quem não for governado por Deus, vai ser governado por um tirano ou vários tiranos. Então, as pessoas continuam sendo governadas assim, quer seja por políticos, não é? Governantes. Você vê qual é a história de qualquer país. Pegue a história de qualquer país, seja o Brasil, Estados Unidos, China, África, país da África, da Europa, qualquer país do mundo. Você pega a história daquele país, os últimos 100, 200, 300, 500, 1000 anos, quanto tempo existir aquele país, e você vai ver que é um governo derrubando o anterior. Não é verdade? É um governo derrubando o anterior. Vem um governo e sobe ao poder, governa por um tempo, daqui um pouquinho o povo está gemendo, está sofrendo, há um levante do povo, derruba aquele governo, levanta outro governo, supostamente melhor que o anterior. Daqui a pouquinho o novo governo está na mesma situação, aí passa um tempo, a população geme, se levanta, derruba aquele governo e levanta outro governo no lugar. Essa é a história da humanidade. Olhe para isso, olhe, estude. Você não precisa ir longe, não. Você não precisa de PhD em história, não. Para ver isso, o nosso Brasil, a experiência de vida do nosso Brasil, se você tem aí 30, 40, 50, 60, 70 anos só de vida, você já pode ser testemunha ocular disso. É um governo derrubando o outro e o povo gemendo. Aí vem um com promessas melhores e daqui a pouquinho está gemendo o povo de novo. Mas por que isso acontece? Porque as pessoas insistem em rejeitar o governo de Deus. Porque acha que Deus tem muitas regras, acha que é difícil, acha que é inútil servir a Deus, que não tem como servir a Deus nesse mundo injusto. Não, a gente tem que ser esperto, o mundo é dos espertos, não dá para ser bonzinho no mundo. Se eu for servir a Deus, eu vou ter que ser bonzinho, então não dá para ser bonzinho. Se eu não for esperto, malandro, eu não vou conseguir vencer nesse mundo. Por isso, o ser humano continua acreditando na força do seu braço. Ele continua pensando que ele é melhor governador de si mesmo do que Deus. Ele continua achando que outros seres humanos que levantam uma bandeira, que levantam a bandeira de um partido, de uma ideologia, uma causa, aquele ser humano ali é que é bom, que vai me governar, que vai me fazer feliz, vai me trazer um amanhã melhor. Então o ser humano continua insistindo em achar que outros podem governá-lo melhor do que Deus. Aí você entende a desgraça que o mundo está vivendo. Então qual é a esperança? Se você diz assim, mas bispo, eu já entendi, eu tenho que ser governado por Deus. Porque os milênios de história humana mostram que o ser humano não sabe governar a si mesmo. Então como é que eu faço para ser governado por Deus? Se eu estou inserido num mundo onde eu tenho governadores, presidentes, prefeitos, eu tenho os ditadores do mundo, ditadores da moda, ditadores da medicina, ditadores da cultura, ditadores de todos os tipos. Como é que eu vou servir a Deus e me livrar desses ditadores? Ora, meu amigo e minha amiga, vamos apenas simplificar e seguir o conselho do Senhor Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Pronto. Você tem que colocar na sua cabeça que ainda que você esteja inserido em qualquer situação social,
você tem que se colocar em primeiro lugar debaixo do governo de Deus. É a Ele que você serve. Porque ainda que o seu corpo, o nosso corpo esteja sujeito às instituições deste mundo, mas a nossa alma pode estar sujeita ao Espírito de Deus. Você pode, na sua mente, no seu coração, servir a Deus. Você pode não ter condições de sair de um país para ir para outro país. Sabe? Você não tem condições de mudar as circunstâncias ao seu redor. Mas você pode, dentro de você, pegar a sua alma, a sua vida, a sua vontade, o seu direito de decidir, de escolher e entregar para Deus essa vontade e dizer para Ele: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. O Senhor governe sobre mim. O Senhor reine sobre a minha vida. Eu quero te servir. Você pode fazer isso com verdade, com sinceridade, através de uma oração sincera, com as suas próprias palavras. Dizer para Ele: Senhor, eu quero te servir. Venha o teu reino sobre a minha vida. Eu quero ser cidadão do teu reino. Você pode tomar essa decisão e orar e pedir isso a Deus. E a partir daí, você vai começar a procurar saber quais são essas regras do reino de Deus. Qual é a justiça do reino de Deus? Não a deste mundo, mas a justiça do reino de Deus. O que é ser justo diante de Deus, não diante dos homens, mas diante de Deus. E você procurar seguir essa justiça. É isso que ele falou. A nossa parte é essa, buscar o reino de Deus e a sua justiça. O resto é com ele. Não é mais a nossa parte. Então, ele que promete que se eu o fizer, 1000 vão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido. Pode acontecer o que for, pode vir tarifaço, pode vir governo A, governo B, governo C, pode virar isso, virar aquilo, não importa o que acontecer ao meu redor. Se eu estou servindo ao Rei dos Reis, estou no esconderijo do Altíssimo, nenhum mal me sucederá. Praga alguma chegará à minha casa. E ainda que todos caiam ao meu redor, eu não serei atingido. Essa é a promessa do Altíssimo, do Rei dos Reis. A questão é, você crê, você está disposto a se sujeitar ao governo dele, ou você prefere ainda ser governado por si mesmo, entre aspas, quando na verdade significa ser governado pelos tiranos deste mundo? Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.